Bom dia, criaturas de Deus. Como é que vocês estão? Tudo beleza com tu? Então, amores, hoje a gente vai fazer o seguinte. Vamos continuar desfazendo as crenças. É isso que a gente faz nesse tratado, tá? Esse tratado, Jesus refaz as nossas crenças. Deixa eu só achar o nome desse tratado aqui. O filho chamado Tesouro. Um tratado sobre a natureza da unidade e o seu reconhecimento. Então, ele traz as crenças necessárias para que a gente entenda os tesouros da unidade, tá? E eu vou ler para vocês todo esse tratado, porque eu acho ele bem importante, tá? Vou trazer todo ele para vocês. Um tratado sobre o ser pessoal, terceiro tratado. Esse aqui eu já não sei se eu sei, eu já li muita coisa para vocês desse. Aí depois acho que eu vou lá pro final só. Todos são escolhidos. Um pacto sobre o novo. Gente, depois acho que eu vou lá pro final. Pro último tratado. Os diálogos de um curso de amor. Eu vou pros diálogos, que eu acho muito bom. Que eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Mas eu vou pro aprendizado no tempo de Cristo depois, tá? Criar o novo. Além do aprendizado final. Para o aprendizado, isso aqui é bem importante. Mas eu vou fazendo uma miscelânea, um pouco para cá, um pouco para lá, até a gente conseguir efetivar o que a gente tem que fazer aqui nestes nossos trabalhos com o amor, tá? Sejam muito bem-vindos, bom dia. Já tomando seu café, água. Tem uma amiga aqui dizendo que começa a tomar mais água de manhã. Sim, senhora. Na verdade, eu preciso tomar mais água como um todo, né? Já que vocês estão aqui, eu vou contar pra vocês. Quem não tá aqui depois chega, que eu sei que vocês assistem depois lá no YouTube. E aqui também depois, porque tem muitos views. Ontem lá no Centro Espírita, vocês sabem que a gente atende e é atendido, né? Então, fui atendida por uma colega que recebe uns médicos. E aí, eles colocaram, eles drenaram em mim. Ontem, na imobiliária, gente, eu senti nos meus pés, eu tinha a minha bolsa do computador, eu coloquei ela assim embaixo da mesa. Só que eu senti embaixo da mesa como se tivesse um animal embaixo da mesa, sabe? Quando você tem aquela sensação, várias vezes eu fui olhar, parecia que tinha um animal embaixo da mesa. E aí eu olhei e não tinha nada. E aí, de noite, ela disse assim, eles drenaram um líquido amarelo que tinha nas tuas pernas e eles colocaram uma bota de proteção em você para pisar na terra com uma proteção, tipo uma malha magnética de recolhimento para que nada te atinja, que venha de baixo, né? Aí tu vê, né, como é impressionante. Um dia, uma sensação, né? Eu tenho que fazer alguns ajustes. Mas vocês veem, né, como que pode, como a gente sempre é cuidado, como a gente sempre é protegido. Quando a gente trabalha para a divindade, gente, você sempre vai ser cuidado e protegido. Mesmo naquelas coisas humanas que você não vê, que você não enxerga, ou que você não tá preocupado. Eles vêm e te ajudam e te corrigem. Eles sabem o que é melhor para ti. Deus sabe o que é melhor para ti. A gente viu essa semana de entregar para ele, né? Hoje, então, acho que chegamos no dia 15, gente, como passa rápido, da nossa quaresma. E vamos lá, então, realizar o dia de hoje, que é sobre a crença, né? Não existe perda, mas apenas ganho.
Isso precisa ficar bem entendido. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? E amanhã a gente vai falar sobre Só Aprendemos Unidade. Depois eu vou ver. Esse tratado eu vou ter que trazer todo para vocês, porque são ideias fundamentais e primordiais para o teu trabalho. Ontem também eu recebi uma nova forma de trabalhar. Sabe que quando a gente tá sozinho, entre aspas, trabalhando, é uma coisa, tu tá ali com a tua energia. Quando a gente tá numa egrégora, com o único objetivo de ajuda e cura, todo aquele ambiente é contaminado, entre aspas, pela luz. E a gente fica em muito alta vibração, todos, e recebendo muito, né? Então, eu tenho aqui na minha frente uns recadinhos que os mestres do Registros me deram, que é sentir a presença viva do Pai, a presença divina. Esse é o poder que está contigo, foi o que eles me disseram, né? Que eu sinto a presença viva de Deus dentro de mim e essa força e o poder é um poder, não é nem uma força, porque força a gente tem no mundo, que aí tem opostos, né? Poder só tem um e é Deus. Então, o poder que está comigo é sentir a presença viva do Pai. E aí eles disseram também, receba o poder dos céus para emanar na terra. E aí ontem mesmo, eu estava aqui fazendo a live para vocês, eu colei aqui bem na frente, bem na minha frente, na minha caixa do Renstal, esses recadinhos assim, ó, para eu olhar todo dia, né? E ficar de frente para mim, assim. E aí ontem eu tava perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Eu sei que eu trabalho pro Pai, eu sei que eu conheço o pensar e o sentir dele, mas se eles estão me pedindo isso e me falando isso, é porque tem alguma coisa em relação a isso que eu preciso ajustar, fazer, né? Senão eles não estariam me dizendo isso, né? Recebo o poder dos céus para emanar na terra. Se eu já estivesse fazendo isso de forma contínua e constante, eles não teriam me pedido isso, ou talvez eles me pediram isso para que eu veja isso, né? Ou intensifique. Enfim, foi o que eu pedi, como é que eu faço isso? E aí ontem, enquanto eu estava trabalhando no Centro Espírita, eu vivi isso. Por isso que eu adoro servir, por isso que eu te digo para servir, para praticar caridade, porque tu recebe muito. Então, ontem eu trabalhei somente com energia divina. Tu sabe que todo mundo trabalha com energia crística, todo mundo que trabalha, qualquer terapeuta, qualquer pessoa que tenha a intenção de ajudar os irmãos, trabalha com energia crística. Só que ela vai se reduzindo na forma de se apresentar para ti. Porque você tem limites de recebimento e de crença. Então, quanto mais limites a gente tem de recebimento e de crença, não pode vir direto de Jesus Cristo para você. Aí vai reduzindo, vai para os arcturianos, deles reduz mais um pouquinho, deles reduz mais um pouquinho, deles reduz mais um pouquinho, aí vem ali para um espírito de luz que vem te ajudar às vezes no teu trabalho. Às vezes você tem uma energia mais elevada e você recebe direto dessas egrégoras de cura. Às vezes você tem mais proximidade com o xamanismo, aí você recebe dos índios xamânicos. Às vezes você tem mais proximidade com o povo azul, os Blue Avians, que nem a Avian, se eu não me engano, que é o povo que o Fael trabalha. Os sirianos do Blue Skin, também, que é o povo azul, que o Carlos Torres recebe. Eu tô vendo que tá tendo uma forte... O que tá acontecendo? Alguns mentores elevaram bastante a vibração e conseguem receber direto do povo azul, por exemplo, dos sirianos ou dos Blue Avians e todo o povo azul, né? O povo azul, que é o povo de proteção. Então, a gente começa a receber muito,
de limpeza, de proteção, conforme a gente está preparado para receber. Então, a informação não vem direto se você não está preparado para receber direto, mas ela chega. Ela chega através daquilo que você acredita. Uma benzedeira, por exemplo, que ela pega a ervinha e benze, ela também recebe, entende? De acordo com o entendimento dela. Então, todos nós recebem da mesma fonte, porque só tem uma fonte, que é Deus, que vai se reduzindo para chegar a mensagem naquilo que tu consiga entender e receber. Bom dia, gente. Bom dia, Eliane, Rose, Karina, Fátima, Fer, Ale, Mônica. Sejam bem-vindos. Então, é isso, é assim que a gente recebe, tá? Quem tem mais intimidade com Maria, vejo muitas e muitas mães, principalmente, que tem muita intimidade com Maria, então elas recebem daquela egrégora de Maria. Depende do que você tem afinidade, você vai perceber daquela forma, mas a informação toda vem de Deus, todinha, tá? Não importa, e vem naquilo que você precisa. Gente, se vocês soubessem como todo o universo é organizado, a gente tem a sensação, às vezes, mas tá caótico isso, mas tá caótico aquilo. Se vocês tivessem consciência real de como tudo isso é extremamente perfeito e organizado, porque são muitos e muitos níveis e dimensões de realidade que coexistem no mesmo lugar. São muitos. É legal vocês verem o Flash, mas nos episódios mais adiante também, para vocês entenderem que quando ele começa a voltar no tempo com a velocidade da Terra, e ele muda um detalhe, e aí ele percebe que coexistem várias terras ao mesmo tempo, como se ele existe ao mesmo tempo em vários fractais. Gente, isso aí é real. Só que a gente não experimenta, mas isso é real. A gente coexiste ao mesmo tempo em várias dimensões. Mas isso é algo mais profundo que não me interessa aqui. Mas tudo isso é muito organizado, né? É muito organizado. Então, a gente não precisa se preocupar. Não tem ninguém que tem. Tudo é muito administrado. A gente tem uma liberdade dentro do limite do parquinho. O Hélio Couto fala disso. Tu quer pegar o porrete e dar no cabeça dos teus irmãos, tu dá. Mas é limitado. Chega uma hora, quero dominar o mundo. Acabou pra ti. Deu. Tem limite. Né? Existem forças que limitam o teu livre-arbítrio. E o que a gente tem de livre-arbítrio, na realidade, é 2% do que seria um 100%. E a gente acha que é total, porque a gente é totalmente livre. Não é. Você é uma emanação de Deus e Ele quer se experimentar em coisas através de você. A tua forma de pensar e de sentir é limitada a essas coisas que Ele quer se experimentar através de você. E é claro que você pode entrar em conexão direta, que nem no meu caso. O que houve comigo? No meu desfazer da personalidade humana, no meu desfazer do ego, no meu processo de cristificação, que é o que eu ensino para vocês, durante esse processo eu desfiz da minha vontade humana em prol da vontade divina para minha vida. Então eu deixei a centelha divina, a parte de Deus em mim, comandar a minha vida. E isso só é possível que a gente faça conforme dá pra gente ir fazendo pequenas infiltrações, pequenas escolhas que você vai fazendo todos os dias, que são escolhas pelo amor e não pelo medo. Escolhas que você faz não pelos seus traumas e pelos seus bloqueios, mas sim pelo amor, pela expressão de Deus em ti, né? E eu abri um canal direto com a minha pureza e rendição
eu abri um canal direto com a divindade. Direto, limpo, totalmente limpo. E isso eu sempre senti, desde que ocorreu, né? Que eu disse para vocês que eu despertei a consciência crística, mas também os mestres do registros acásticos, em todos os atendimentos que eu venho, essas entidades, esses seres de luz vêm trazer essas mensagens, né? E toda vez que alguém me atende ou vem para mim com a única intenção de me ajudar, de trazer amor, recebe essas mensagens da divindade para mim. Mas ela que recebe, entende? Então ela que experimenta a mensagem e me passa. Olha que interessante. Porque pedir, porque passou uma mensagem para ela, Saint Germain passou uma mensagem para ela, Deus passou uma mensagem para ela. Quem recebeu a mensagem foi você. Quem recebeu essa energia foi você. Né? Então, você tem que ter essa consciência. Você é terapeuta, você vai trazer mensagens para os seus pacientes, você vai trazer mensagens para os seus clientes. Quem é o portador da mensagem? Você. Quem recebeu primeiro todo aquele amor? Você. Toda aquela cura? Você. E só por isso o teu paciente conseguiu receber. Só por tua causa. Porque nós somos o mesmo ser. Eu disse para vocês como que eu fazia para poder levar as pessoas para o corpo de Cristo onde elas já estão. Eu preciso me tornar elas, porque com a frequência que elas estão, elas não conseguem acessar. Aí eu fazia isso. Então ontem eu fiz isso a partir de Barbelô, a partir do todo. Recebo o poder dos céus para emanar na terra. Eu digo, o poder dos céus que eu conheço é Barbelô e o corpo de Cristo. Quando eu vi que eles estavam falando de Barbelô, da consciência pura de Deus, antes de ele separar nós em centelhas, separar entre aspas, de ele emanar centelhas, porque ele não separou nenhuma centelha da outra, ele só individuou. Então, eu ontem invoquei e fui para esse lugar de Barbelô, da consciência pura de Deus, antes de ele separar, entre aspas, porque ele nunca separou, de ele emanar centelhas. Então, desse lugar, eu já sou um com Deus, com Cristo e com esse irmão que eu estou atendendo, entende? Então, eu atendo ele de um lugar onde nós somos um. E então, não tem perigo nenhum ali de eu ficar com problema deles, ou de eu ser chipada, ou alguma coisa assim, porque uma amiga minha disse que eu estava sendo muito chipada quando eu me tornava as pessoas, né? Eles não conseguem me chipar, mas quando eu me torno as pessoas, eu baixo a vibração para chegar na vibração da pessoa, e aí eu estava sendo chipada. Como agora eu recebi essa nova forma de trabalho, que é a partir da unicidade, então primeiro eu me unifico para depois eu executar o trabalho, aí não tem mais esse problema, entendeu? Só que essa minha amiga, por exemplo, ela não conseguiria jamais saber dessa resposta. Por quê? Porque ela ainda não lembra de Barbelô, ela ainda não conhece Barbelô. Então, as informações vêm para mim para decantar. Então, até quem me atende, essa minha amiga é minha terapeuta, me atende. É uma médium e terapeuta e reikiana. E ela chega a mensagem, mas ela não consegue decodificar. Então, porque ela não conhece. Ela não conhece o corpo de Cristo, ela não conhece Barbelô, né? Então, ela não tem como ter acesso a essas informações. Ela traz a informação a partir do que ela conhece. Entende o que eu quero dizer? Só que eu, por conhecer, enxergo a solução, vejo a solução. Porque, gente, eu não tenho mais como atender ninguém. Eu não tenho mais como vir aqui fazer uma live para vocês me sentindo um indivíduo. Não tem como. É impossível. Não existe isso.
Se não existe isso na minha consciência, não existe isso no meu sentir, não existe isso na minha expressão, não existe isso na minha tomada de decisão, não existe separação em mim. Eu não consigo agir como um ser individual e você como um ser individual e sentir você separado de mim. Não dá. Nem aqui, nem na minha vida, nem nos meus atendimentos, em lugar nenhum, não tem como. Entende? Não tem como eu conhecer a verdade, eu sentir a verdade, mudou minha consciência. Não tem mais como eu voltar a dizer, eu vou atender essa pessoa aqui, que é diferente de mim. Não tem mais como fazer isso, entende? Então, eles têm que me dar formas de eu fazer isso, né? Sem eu ser chipada, por exemplo, sem eu ser interferida, porque isso interfere no trabalho deles, né? Porque eu sou a mensageira, então isso interfere na mensagem da divindade, né? Então eles me dão a solução, eu pergunto e eu recebo a resposta, e eu acho isso muito legal. Então vamos para o dia de hoje, o capítulo 9 de Um Curso de Amor. A crença não existe perda, apenas ganho. Olha, isso é bem interessante, porque no mundo a gente sempre acha que ao dar a gente perde alguma coisa. E como a gente está vendo que o dar e receber é um só, e essa é a única lei de Deus, a gente consegue ver na prática o que Jesus fala sobre isso, e a gente consegue aplicar na nossa vida as leis de Deus, porque aplicando na nossa vida a realidade, e não a insanidade de como esse mundo se manifesta, aplicando na nossa vida a realidade, a gente consegue entrar em fase com isso e viver a partir da realidade, né? Então, pronto. Peço agora para que te recordes de um momento em que sentiste que alguém tinha o desejo de ajudar-te ou de satisfazer tuas necessidades. Então, vai lá. Para um momento em que alguém quer te ajudar, que nem eu, por exemplo, ontem minha colega me atendendo no centro espírita. Não penses que esse desejo não seja presente em todos os relacionamentos. É apenas o ego que se interpõe entre o desejo e a satisfação do desejo, entre as necessidades e a satisfação das necessidades. E olha, gente, isso aqui é só uma frase. Você tá vendo? É só uma frase. Tu lê ali, é só uma frase, pode passar batido. Se eu não tô aqui contigo e tu tá lendo isso aqui sozinho, tu vai dizer, meu Deus, é uma frase, é uma bela frase, mas é uma frase. Isso não é uma frase. Isso é o que eu acabei de te falar sobre eu perguntar como que eu faço isso, como que eu recebo o poder dos céus para emanar na Terra, que foi o que os mestres do registro me pediram para fazer. Como que eu faço isso? Eu pergunto, como que eu faço isso? E não tem separação, tu viu aqui, ó, não penses que esse desejo não esteja presente em todos os relacionamentos. Então, em todos os relacionamentos, gente, as pessoas que vão entrar em relacionamento com você querem te ajudar. E em todos os relacionamentos, todos que você entra em contato, você quer ajudar. Às vezes, a gente percebe isso em relação a pais, aos filhos, né, a um cliente, né? A gente consegue perceber essa dinâmica. Mas a gente não consegue perceber essa dinâmica quando alguém nos prejudica ou fala alguma coisa ou faz alguma coisa que a gente entende que é contra nós. Só que isso é uma coisa que eu já vi a Elaine Orives falar, e ela tá muito certa nisso, é o que? Ela foi traída, ela foi abandonada, ela foi um monte de coisa. E aí, quando ela acordou, ela entendeu que o marido dela, que tinha traído ela, foi o melhor amigo dela, antes de encarnar, antes de vir para essa dimensão, e disse, olha, Elaine, eu vou te ferrar lá no mundo para te acordar e manifestar a tua melhor versão. Mas para isso eu preciso te quebrar, eu preciso acabar com a tua raça. Entende? Então,
Entenda que quem acaba com a tua raça, que quem acaba com a tua dignidade, que quem acaba com você aqui no mundo é o teu melhor amigo. Porque ele sabe o karma que ele vai receber quando ele escolhe vir e fazer isso para você. Ele sabe as consequências que ele vai ter disso. Mas ele também sabe que a partir disso você vai se tornar a sua melhor versão, e se tornando a sua melhor versão, ele também recebe as graças por isso. Olha como é lindo, como tudo é perfeito aqui. E ainda tem gente que não entende e que não percebe essa dinâmica, que tem dificuldade de perdoar a pessoa que mais te ajudou na vida, que foi aquela que te prejudicou. Entre aspas. Deu para entender? Então, ali é relacionamento. A terceira frase aqui é: não penses que esse desejo não esteja presente em todos os relacionamentos, tá? Isso eu já expliquei. É apenas o ego que se interpõe entre o desejo e a satisfação do desejo. Centelha divina. Lembra que o professor Hélio Couto diz: um único pensamento cria realidade? Ponto. Gente, isso é real. É muito real. Eu já falei que a tua consciência é o poder manifestador. Agora, o teu único pensamento cria realidade. O que impede de se manifestar? O ego. Os teus medos, os teus traumas, as tuas dúvidas, você impede de manifestar tudo aquilo que você quer na tua vida. Você mesmo impede. Então, cabe a você limpar tudo que tá te impedindo. Eu não sei o que é EFT todas as noites. O teu pensamento que tá impedindo. Tá? É teu pensamento, tuas crenças, teus medos. Tá? Até ontem uma paciente veio falar comigo e veio me falar disso. E eu falei eu não respondi para ela, mas eu disse que eu ia responder hoje na live. Não queira as coisas para ontem, filho de Deus. Tu tá recém-reinstalado. Ninguém tá reinstalado além de novembro de 2024. Até dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não são nem 4 meses. E ela deve ter sido reinstalada em janeiro, em fevereiro. Então, assim, ó, dezembro ou fevereiro. Então, criatura, te rende. Porque a tua conversa te mostra que tu não tá rendido. Não tá rendido. Porque é instantâneo o desejo e a manifestação. Se não tá acontecendo, é ou porque o desejo não está genuíno no teu coração, ou porque você está impedindo. Então, só te rende e limpa com o EFT todas as noites. Se não tá manifestando é porque não mudou a consciência. Não adianta vir me dizer que tu fez tudo porque não fez, não mudou. E tu não tá seguindo a tua intuição de fazer aquilo que tu sente de fazer. Tu não tá fazendo. Ou tu não tá abrindo espaço para que a intuição venha. Gente, eu entendi uma coisa. Eu entendo esse passo. Porque eu gravava toda semana, tinha hora marcada com a divindade, eu sabia que hora eu tinha que gravar, a minha casa toda silenciava, tudo acontecia para eu conseguir gravar. Isso era quase impossível, mas acontecia toda vez que eu sabia que era dia de gravação. E eu pensava, meu Deus, eu tô finalizando, tô ensinando as pessoas a iluminação e eu ainda não me iluminei. Tô ensinando as pessoas a iluminação e eu não me iluminei. Eu sei o que você passou, eu sei. Só que um dia eu pedi isso e me veio o entendimento. Então começa a pedir para Deus, para que venha o entendimento do porquê tal coisa. E aí me veio bem assim: Ana, o que tu tiver pronta para receber, tu vai receber.
O que tu não tiver pronta para receber, tu não vai receber. E tá tudo bem. E tem coisas que tu deve receber e saber agora, e tem coisas que é mais adiante para você receber e fazer. O importante é que tu esteja aqui agora, rendida e à disposição para fazer o que você precisa fazer neste momento. Por exemplo, eu hoje, eu não teria paciência, entre aspas, né, para gravar. Eu nem lembro, gente. Eu nem lembro o meu processo todo. Como é que hoje eu conseguiria gravar o Despertar Crístico? 400 aulas, 600, incluindo as de cura. Como é que eu faria um negócio desse? Gente, não tem como. Entende o que eu quero dizer? Não tem como. Por quê? Porque era naquele momento que vinha o problema e a solução. Então, enquanto você está fazendo os exercícios, porque o Despertar Crístico é baseado em um curso em milagres, tá? Então, enquanto você está fazendo os exercícios de um curso em milagres, vem o problema e vem a solução. Vem o problema e vem a solução. Eu me punha à disposição para ser o exemplo de como solucionar aquelas demandas que surgem durante os exercícios de um curso em milagres. Porque as pessoas fazem o curso em milagres e não se iluminam. Então, Jesus me trouxe para resolver o porquê do teu ego que engendrou e não ilumina. Então, quem faz o Despertar Crístico, meu curso, ilumina. E ponto. A partir daí do meu desejo verdadeiro de trazer isso, eu recebi o protocolo de cristificação. 150 dias para você despertar a consciência crística. Esse é o meu curso que eu recebi da divindade. Eu demorei 2 anos para recebendo este curso. 2 anos recebendo, né? Mais 1 ano digitando. Então, são 3 anos que eu recebi esse curso e fui digitando ele para que ele ficasse perfeito para vocês. O professor Hélio Couto aprovou esse livro. Ele disse: o livro é bom. Eu pedi para ele escrever o prefácio. Ele disse: eu não posso, porque tem muitas pessoas que me pedem, né? Mas não se preocupe, porque ele vai chegar onde tem que chegar. Ele é bom. Ele se vende por si mesmo. Ele fala por si mesmo. Ele traz uma mensagem que se expressa por si mesmo. Então não se preocupe, não precisa de mim. Isso é o quê? Beleza, obrigada. É isso, gente. Então, eu sabia tudo isso? Não, eu fiquei anos recebendo durante a madrugada. Anos. Acordando às vezes 3 vezes por noite, recebendo os capítulos, anotando tudo. Se eu não anotasse, eu não lembrava nada de manhã. Anotando palavra por palavra do que eu estava recebendo. Eu recebia como se eu estivesse dando uma palestra. Anotei tudo e não sabia para quê. Eu achei que era para fazer vídeos. Tanto é que se eu soubesse para quê, eu teria anotado tudo no mesmo caderno, com data, com hora, com organização, entendeu? Como eu não sabia o que era, ficou em 6 cadernos. Só para você ter uma ideia. Foram 2 anos recebendo. Ficou em 6 cadernos. E nesses cadernos tinham também os cursos que eu fazia, outras coisas, né? Então tinha o conteúdo que vinha da consciência crística e tinha outros conteúdos. Então quando eu fui digitar isso, eu precisei de 1 ano. Entende? Por isso que eu digo para vocês, vocês não precisam se preocupar. Eu não sei qual é a minha missão, não sei qual é o projeto. Única coisa que tu precisa, e isso é real, é ser feliz. Porque você sendo feliz, a sua missão se revela. Você sendo feliz, você está na frequência do seu projeto divino original. Você sendo feliz, você plasma, você manifesta, você entra em fase com Deus e tudo que você fizer vem dali. Entende? Trabalhos grandiosos não são feitos em um dia, gente. Não são.
Não existe isso, tá? Depois de todo o trabalho que você faz nos bastidores, em um dia você pode ficar milionário, sim, vendendo seu curso, vendendo livro. Eu acho bem difícil, gente, porque vendendo 3.000 cópias, a pessoa ganha 15 mil por ano, entende? Por ano, ou seja, R$1.000 por mês, não é nem o salário mínimo. Então, um livro já acho mais difícil, só se tiver muitos livros, né? Que aí soma vários, 15 mil. E tem que vender as 3.000 cópias por ano, né? Que a gente sabe que não é bem assim, ou talvez seja muito mais assim. Eu não vou me limitar na crença, porque eu sei que esse livro vai chegar no mundo inteiro. Ele vai chegar no mundo inteiro e ele vai muito além da minha existência. É um livro muito além de Ana Long. É um livro muito além. É um livro de sabedoria divina. É um livro que não me pertence. É um livro que não me faz, que não é meu. Ele é da humanidade. Ele é um presente do Cristo para o Cristo desmemoriado. Do Cristo desperto para o Cristo desmemoriado. Então, ele é o presente da divindade para nós. Eu digo para nós porque eu também recebi. Eu experimentei isso, eu vivi isso, mas eu também recebi, né? Não é meu. Eu recebi. Como uma graça divina mesmo, tá? E sim, ele é o processo de cristificação. Tem uma palestra que o professor Hélio Couto fala sobre magia. Uma palestra de magia, né? Que aí ele conta como é que se faz a magia negra, né? Aquelas pessoas que põem nome na boca de sapo, matam as pessoas, o sapo morre, a pessoa vai morrendo, não sabe nem por quê. E ele disse que a única solução para essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, e gente, tem muitas bruxas, tem muitos bruxos, a gente fez isso em muitas vidas, tem gente fazendo isso nessas vidas, mas a gente já fez isso em muitas vidas. Nós somos magos negros de outras temporadas, entendeu? Nós somos, a nossa consciência, quando a gente foi aprendendo, a gente usava isso para o nosso favor, para o favor dos nossos consulentes. A gente usava tudo isso, gente. Então, olha o que a gente já fez de maldade, entre aspas, apesar de que aqui diz, né? A gente já fez esse dia que o Filho de Deus não tem maldade. Mas olha o que a gente já fez na nossa ignorância e na nossa inconsciência da divindade que a gente é e de que nosso irmão é Deus. É muita inconsciência e a gente já fez essas coisas muitas vezes. Então, a única coisa que pode salvar, entre aspas, a gente, a única coisa que pode nos libertar é o processo de cristificação. Então, quem fez o reinstall, reinstalou o projeto divino original. Agora, a partir de abril, maio, eu acredito que o livro já esteja ali, não publicado, mas junho, eu acredito que o livro já esteja até publicado. Mas o curso, provavelmente, em junho vai estar já sendo comercializado. Então, gente, só pensa. Agora você está reinstalado. Quem fez o reinstall? Agora você consegue receber. Porque pensa que você fez tudo isso nessa vida e em outras vidas, de forma consciente e inconsciente, tá? Agora você está pronto para o processo de cristificação, que vai te libertar de todos esses erros do passado, que antes eram considerados pecados e que tu nunca mais ia poder voltar para Deus, né? Tu é um pecador, tu nunca mais vai entrar em fase com Deus, o que é uma grande falácia, porque você é o Filho de Deus, então não tem nem como você sair de Deus, mas você precisa corrigir as coisas que você fez aqui. E o único jeito que existe, não tem como, tem coisas que não tem como você corrigir no mundo. Gente, tem coisas que você fez aqui, que eu fiz aqui, que não existe como corrigir no mundo. Não tem como. Como é que vai corrigir o que o Hitler fez, gente? Não tem como corrigir um negócio desses. Como é que vai corrigir um negócio que um chefe de campo de concentração fez? Que um funcionário,
de bomba atômica fez. Como é que vai corrigir um negócio desse? Não tem como corrigir, entendeu? Não existe. E já não existe a intenção de maldade pura de colocar um nome na boca de um sapo para matar uma pessoa. E um sapo, porque o sapo também é... Eu já falei para vocês que Jesus foi crucificado. Claro que ele tinha esse projeto. Ele precisava ser o mártir. Mas ele só conseguiu manifestar e plasmar na vida dele porque ele amaldiçoou uma figueira. No grau de iluminação que ele está, amaldiçoar a figueira, sabendo que a figueira é Deus, ele teve como resultado crucificação. Você, o que você fez nessa em outras vidas? Se você tivesse que pagar por isso, não tem como pagar. Não existe. Tá? Não tem o que fazer. Ah, mas você pode passar pela mesma coisa. Funcionou assim. A lei do karma era assim. Era assim. Funcionava assim. Não funcionava. Era mais, era mais, era mais, era mais, era mais. Por isso que existe o projeto divino da graça, que é um novo projeto de iluminação planetária, que é através do amor e da gentileza. Então, vem ferramentas que nem o reinstall, que reinstalam o projeto divino original, te deixam, vem o protocolo de cristificação, que é o que eu estava falando, que é o que o professor Hélio Couto disse, a única forma de você resolver essa situação é com o processo de cristificação. Mas ele não fala o que é esse projeto e nem como se faz isso. E é uma coisa que eu recebi. Por isso que eu disse que eu assisti às palestras do professor Hélio Couto há uns 3 anos para cá, porque faz 6 anos, né, que eu conheço o professor Hélio Couto. E ele fazia perguntas e eu tinha a resposta, eu recebia a resposta. Por isso que eu disse que o trabalho, ele é conjunto. Então, a divindade, o professor Hélio Couto, a cúpula de iluminação planetária encarnada, não tinha solução para muitas coisas. E ao fazer as perguntas, a gente, nós que somos, vamos dizer assim, descendentes dessa egrégora, a gente consegue, a partir da pergunta feita, receber a resposta. Tá? Porque não vem tudo só para um, não tem como, a pessoa explodiria, tá? Por mais elevada que seja a vibração. Então, a gente recebe, né? Que é, por exemplo, ele fez uma pergunta que eles não sabiam mais como mandar a luz para o umbral, porque ao mandar a luz para o umbral, uns batiam nos outros, os de cima iam batendo uns dos outros para que a luz parasse de mandar a luz para o umbral, né? E aí eles não sabiam como solucionar isso. E aí me veio a solução, que é através da consciência crística, através de saber que você é esse irmão. É um outro nível de consciência, de um outro lugar que a gente trabalha, de um outro lugar que a gente manda a luz, é de um outro lugar, a gente não anda mais a partir da separação. É um outro lugar. E não é qualquer um que consegue fazer, tá? Mas sim, continue mandando luz para o umbral. Tá? Rezando, orando, pedindo, intervindo, continue fazendo, independentemente do que for. A luz, ela é contagiosa porque é o que nós somos luz. Ela é muito contagiosa. Então, eles sentem aquilo. E aí, eles sentem aquela angústia e agonia. E a gente acha que essa angústia e agonia é uma coisa ruim. E a gente não entende que é quando o nosso ego entrou em contato com a centelha e não tá mais fechando o que tu fazia, o que tu pensava com o que tu vê que tem dentro de ti. Tu vê que tu é o Cristo, tu sente que tu é o Cristo, só que tu não tá manifestando isso. Aí dá aquele estado de angústia e agonia. E isso é muito bom, porque até então tu era puro ego e vivia a tua vida ali como ego e não sentia essa angústia e agonia. Então, quando a pessoa sente angústia e agonia, é um bom sinal, é um ótimo sinal. Porque quer dizer que a centelha acordou, tá manifestando, tá questionando o ego. Tá dizendo, olha o que tu tá fazendo, presta atenção, né? E isso é maravilhoso. Só que a gente nem sempre vê assim, né?
É que nem quando uma doença se manifesta na forma, gente, isso é maravilhoso. Ai, como é que pode ser maravilhoso? O cara tava lá em tu nunca ia nem saber se ela não se manifestava. Agora tu tem a oportunidade de curar no físico e curar onde tu causou. Sabe? Então agradece a oportunidade. Se a gente visse as coisas como elas realmente são, em vez de ficar reclamando, a gente resolvia toda a nossa vida muito fácil, tá? E eu só li um parágrafo, eu acho que não vai dar, gente, pra finalizar, não vai dar. Não vai dar. Mas a gente finaliza amanhã, tá? Bora lá. A palavra necessidade e a palavra dependente são apenas palavras que seriam inconcebíveis para ti no estado de unidade antes de tê-lo abandonado. Então, antes de a gente ter abandonado o estado de plenitude, que é barbelô, que eu disse para vocês que eu atendi ontem a partir desse estado, né? Não tem necessidade nem dependente. Agora, são apenas ferramentas, assim como muitos outros recursos práticos que te ajudam a ir além de tua mente egóica. Algumas práticas mais comumente vistas como ferramentas poderiam ser a meditação, os exercícios corporais, como yoga, e os exercícios mentais, como as afirmações. Então, aqui Jesus está dizendo sobre práticas, olha só, mais comumente vistas como ferramentas que poderiam trazer esse estado aqui, ó. Agora são apenas ferramentas, assim como muitos outros recursos práticos que te ajudam a ir além da tua mente egóica. Então, ele está dizendo que essas ferramentas te ajudam a ir além da tua mente egóica. Então, como ele próprio indica, pratique. Tá? Todas essas ferramentas são meios para soltar a mente egóica e convidar a mente única ou a unidade ao momento presente. Então, ela te foca no aqui e no agora. Quando vistas assim, todas essas ferramentas, incluindo as necessidades, podem ativar a combinação do aprendizado e do desaprendizado. Liberação de um para que o outro possa chegar. Então, ele aqui está nos indicando utilizar essas ferramentas de yoga, meditação e exercícios mentais, como afirmações, para que a gente consiga estar no presente e nos libertar da mente egóica, vivendo ao mesmo tempo o desaprendizado e o aprendizado, tá? Estamos começando agora a falar do segundo aspecto do tesouro que foi abordado no início deste tratado, como algo encontrado que é mantido a salvo e é apreciado. Esse aspecto do tesouro se relaciona à tua capacidade de soltar. O que o professor L. Couto diz? Solta! Se o mundo soubesse que era só soltar, não tinha problema nenhum no mundo. Como muitos de vós acharíeis a ideia de abandonar relacionamentos especiais uma das ideias mais difíceis dentro daquelas apresentadas neste curso de estudos, é necessário falar mais detalhadamente sobre a capacidade de soltar. Funciona, tá? Aí a gente consegue soltar. Inclusive relacionamentos especiais. Quando uma necessidade satisfeita, estavas acostumado a ter uma reação como se essa necessidade tivesse sido satisfeita a parte de ti ou fora de ti. Atribuis a satisfação de necessidades a uma pessoa, a um sistema ou a uma organização. Diante da necessidade satisfeita, te sentes em débito tão frequentemente quanto te sentes grato. Quando tua vida transcorre suavemente e as necessidades são continuamente satisfeitas, começas a querer agarrar-te aos relacionamentos que sentes que tenham satisfeito essas necessidades, em razão da sua capacidade de satisfazê-lo. Então, a gente fica se apegando a coisas e a situações que satisfazem as nossas necessidades. Quando tuas necessidades deixam de ser satisfeitas, acreditas que houve uma perda, tal como a perda de um emprego, de alguém amado ou até mesmo da promessa de algum serviço. Quando pensas dessa forma, acreditas em perda e ganho, em vez de na crença substituta de que não há perda, mas apenas ganho.
Talvez isso seja melhor compreendido ao observar o contraste que implica a intenção de agarrar-se. O desejo de agarrar-se a qualquer coisa pressupõe que aquilo que tens necessita de proteção, ou que não estaria seguro sem teu esforço para protegê-lo. Inerente a essa suposição está o conceito de ter, entre aspas, ou de posse. Como isso se relaciona com ter necessidades? Ao identificar as necessidades dessa maneira, da mesma maneira que identificas ter com relação às posses, simplesmente continuas a sentir como se tivesses necessidades, mesmo muito tempo depois de já terem sido satisfeitas. Como já afirmei que de fato tens necessidades, isso pode parecer confuso. Oral. Em relacionamento, toda necessidade é satisfeita por uma necessidade correspondente. É uma dança de correspondência. Todas as necessidades são compartilhadas. Isso é o que distingue a necessidade das carências. Isso é verdade em dois sentidos. É verdade no sentido de que todas as necessidades, desde as necessidades de sobrevivência até as necessidades de amor, são literalmente compartilhadas na mesma medida por todos. Outro sentido em que as necessidades são compartilhadas está no aspecto da correspondência. São compartilhadas porque são conhecidas. Cada ser sabe inerentemente que compartilha as mesmas necessidades com todos os demais seres da sua espécie. Cada ser também sabe inerentemente que as necessidades de satisfação das necessidades fazem parte do mesmo tecido. São como peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Outros seres que compartilham a vida contigo neste planeta não se preocupam com as necessidades nem com a satisfação delas. Fazer o que é necessário ser feito para sobreviver é muito diferente de sentir que se tem uma necessidade. Olha que interessante isso que Jesus fala. Ele está falando que fazer o que é necessário ser feito para sobreviver é muito diferente de sentir que tem uma necessidade. As necessidades são do domínio exclusivo do ser pensante. Os seres pensantes compartilham necessidades em razão da maneira como pensam. O fato de que alguns pareçam ter mais necessidades que outros é uma falácia da percepção. Ninguém tem mais necessidade que outro. E a gente vamos ajudar os necessitados, né? Aquilo que é compartilhado por todos, por isso que eu digo assim, né? Um dia eu vi uma pessoa dizendo assim, porque naquele centro espírita só tem médicos, eu vou ficar lá ajudando médico, tipo, eu quero ajudar os pobres, os necessitados. Gente, todos nós somos, entre aspas, enquanto desmemoriados, necessitados. Todos. Não importa se você tem bilhões na conta, milhões reais, ou tá devendo. Entende o que eu quero dizer? Não importa onde você mora ou quem você seja. Você sempre vai ter necessidades até você despertar sua real identidade e soltar. Entende o que eu quero dizer? Não importa o nível, sabe? Aquilo que é compartilhado por todos é propriedade de ninguém. Aquilo que todos têm não corre o perigo de ser subtraído. Tudo aquilo que és capaz de ter, já tens como já realizado. Tudo aquilo que queres dar, não subtrairá nada de ti. E fim. Olha que lindo esse parágrafo. Aquilo que é compartilhado por todos não é propriedade de ninguém. Aquilo que todos têm não corre o perigo de ser subtraído. Tudo aquilo que és capaz de ter, já o tens como o já realizado.
tudo aquilo que queres dar não subtrairá nada de ti. Isso poderia ser dito de outra maneira, como a crença de que não há perda, mas apenas ganho. À medida em que negas tuas necessidades ou és honesto acerca de tuas necessidades, é o que faz a diferença em tua conexão ou em tua separação dentro do relacionamento. Então, tu nega as necessidades ou é honesto, e isso que vai fazer a diferença. À medida que a tua disposição de abdicar de tuas necessidades para conseguir algo é à medida que a tua crença na carência ou na falta é revelada. Isso corresponde à esfera dos relacionamentos especiais. Assim, as próprias concessões que muitas vezes tendes a fazer nos relacionamentos especiais são apenas os sintomas do teu medo. Olha que coisa isso. Tu faz concessões nos relacionamentos especiais por medo de perder. Tão logo estiveres contente ou satisfeito contigo mesmo, ou em outras palavras, tão logo sintas que tuas necessidades estão satisfeitas, surge o desejo de agarrar-te àquilo que tens. Isso é verdade acerca do conhecimento ou daquilo que conheces acerca de quem tu és, na mesma medida com que é verdade acerca dos relacionamentos especiais, daquilo que poderias considerar mais prontamente como um tesouro, tal como uma carreira bem-sucedida ou um inspirado projeto criativo. Ai, depois ele vai pedir pra gente abrir mão dos nossos projetos, não é fácil. Eu lembro quando aconteceu isso comigo. Mas eu soltei tudo, eu tava tão... Eu recebi mesmo, não é meu, sabe? Assim que surge o desejo de agarrar-te tanto ao aprendizado como ao desaprendizado, deixam de ocorrer. O desejo de manter um estado que acreditas ter alcançado e que rotulaste como um estado em que tuas necessidades estão satisfeitas, cria um nível estático que, independentemente do quão bom, certo ou significativo seja, perde sua natureza criativa ao permanecer estático. Portanto, como podes permanecer no constante fluxo criativo ou fluir na criação sem esforçar-te constantemente por mais daquilo que já tens ou por aquilo que consideras progresso? Necessitas de um meio de desconectar esse impulso que se tornou instintivo para ti, como um ser que existe na forma, abrigaste certos instintos por milênios para continuar existindo na forma física, tal como o instinto de sobrevivência. Não existe tal coisa como um nível estático na unidade, onde a criação é contínua e constante. Não deverias ter nenhum desejo de alcançar um estado assim. A consciência de que estás nesse estado pode alertar-te ou servir como um sinal de que a mente egóica e o seu modo de pensar baseado no medo voltam temporariamente. Isso não significa que nunca descansarás, nem que estarás constantemente tentado a chegar. Como já foi dito antes, já chegaste. E o descanso existe apenas no estado de unidade. É a consciência de que tu já é o realizado, que tu já chegou, que tu é um com tudo e todos, aqui e agora. Como antes a necessidade sendo ferramenta. Como antes não pensaste nas necessidades como sendo ferramentas tão valiosas quanto as outras mencionadas aqui, pode parecer difícil aceitar esse ajuste em teu modo de pensar. Como pode a identificação da necessidade ou da dependência inerente aos relacionamentos transcender a mente egóica? Até agora não o fizeram, apenas porque as percebe como sinais daquilo que te falta. Quando tal percepção mudar, tua mente egóica deixará de ser alimentada por essas preocupações. O alimento da mente egóica é o medo. E a eliminação desses últimos medos irão literalmente matar a mente egóica de fome. Se tu não sente medo, tua mente não tem mais poder nem domínio sobre ti. Tua mente é egóica. Uma compreensão da condição de mutualidade das necessidades te ajudará a ser sincero sobre as tuas necessidades.
permitindo assim que sejam satisfeitas. Tu precisa ver que tu precisa ter um relacionamento amoroso, que tu sente essa necessidade. Eu acho tão legal o pessoal que tá no caminho da iluminação, que eles eu não preciso mais de nada, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Então fica ali num cantinho, sentado, no escuro, sem ver luz, sem ver ninguém, para ver se tu não precisa de nada ou ser iluminado de pura luz. Entende? Cai na realidade, criatura. Pelo amor de Deus. Ave Maria, fico indignada. Dessa maneira, a necessidade de defini-las ou identificá-las como... calma aí. Há uma compreensão da condição de mutualidade das necessidades te ajudará a ser sincero sobre as tuas necessidades, permitindo assim que sejam satisfeitas. Necessidades existem para serem satisfeitas e não ignoradas ou fingir que tu não tem ou não. Ai, Jesus. Dessa maneira, a necessidade de defini-las ou identificá-las deixa de existir. Tuas necessidades continuam sendo trazidas como necessidades à tua consciência, apenas até que a tua confiança em sua satisfação imediata e contínua seja total. Que é o que vai acontecer em uníssono. Surge a necessidade, surge a resposta. Eu vou usar esse exemplo aqui de novo. Receba o poder dos céus para emanar na terra. Aí eu perguntei, como é que eu faço isso? Então, eu tive uma necessidade de saber como é que eu faço isso, receber o poder do céu para emanar na terra. Cheguei lá no Centro Espírita, me pus à disposição, não tinha isso em mente, mas eu tinha questionado e pedi, estava com a necessidade disso. Cheguei lá e recebi. Entende? Eu percebi que já estava ali. Sabe? É sobre isso. É sobre isso. É honestidade, é sinceridade, é espontaneidade, é desejo de realmente resolver, de realmente perceber que tem a solução de tudo, que existe, sabe? Que tudo nos é provido pelo nosso Criador. Cada um tem as suas necessidades, todos têm necessidades compartilhadas e elas são providas instantaneamente ao nos auto-perceber, né? Uma vez que tenhas alcançado tal confiança, deixarás de pensar em termos de necessidades. Uma vez que tenhas deixado de te preocupar com as necessidades e com a satisfação das necessidades, já não te preocuparás com os relacionamentos especiais. Reconhecerás que não existe nenhuma perda, mas apenas ganho envolvido no ato de abandoná-las. Então, abandonar relacionamentos especiais com filhos, marido, papagaio, cachorro, você não perde nada, você apenas entra em relacionamento com tudo e todos o tempo todo, dentro da unicidade. Você ganha aquele amor que você tem por determinada pessoa, pelas minhas filhas, você estende a todos. E aquele amor que você recebe delas, você recebe de todos. Se vocês soubessem o que eu recebo de amor, gente, vocês não têm ideia. Cada pessoa que eu atendo, cada abraço gostoso que eu ganho. Claro que você que eu atendo online, eu não recebo aquele abraço gostoso. Mas eu sinto a tua presença aqui. Eu sinto o teu amor aqui. E eu dou isso. Entende? Então é uma troca o tempo todo. É maravilhoso. É maravilhoso. É um estado de graça na Terra. Agarrar-te àquilo que pensas que irá satisfazer as tuas necessidades é como prender tua respiração. Não podes prender tua respiração por muito tempo. É apenas através de inalar e exalar, do dar e do receber da respiração que tu vives. Cada vez que te sentires tentado a pensar que tuas necessidades só podem ser satisfeitas de maneira especiais, por relacionamentos especiais, recorda-te desse exemplo de prender a tua respiração. Pensa dessa maneira, somente pelo tempo em que te for confortável prender a tua respiração. Solta a tua respiração, solta esse medo, move-te no relacionamento, a gente diz aqui, não sei, move-te, do relacionamento especial para o relacionamento santo. Não sei o que é isso, Ana. A gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou bem rapidinho, porque
A gente tem pouco tempo. Relacionamento especial. Uns são especiais, outros não. Uns eu escolho para amar e ajudar, e outros não considero os merecedores do meu amor e do meu atendimento, tá? Relacionamento santo. Todos são o Cristo, todos já são realizados, só estão inconscientes disso. Então, eu, no meu amor consciente de que eu estou tocando no Filho de Deus, eu toco como divindade toca no Filho. Eu, como filho, toco no meu irmão. Eu, como Cristo, toco no Cristo em ti, tá? E assim todos os relacionamentos se tornam santos, se tornam amorosos, se tornam vivos e reais. Não há interesse, porque é natura, tu já sabe que tu é o Cristo, tu já sabe que a pessoa é o Cristo, mas naturalmente tu recebe mais e mais, tá? Porque é assim que é. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. O único desejo de ajudar o teu irmão. Ah, mas ele já é o Cristo, ele já é o realizado, ele não precisa de nada, não precisa de proteção, não precisa de nada. A criatura precisa, enquanto está inconsciente da sua real identidade. Precisa, e precisa muito, tá? Então faz o FT, faz o Ho'oponopono, faz a ponte de luz e todas as técnicas que eu ensino antes que eu te dê um tapa na poupança, bem dado, para ver se tu acorda para a realidade. Tá? Criança. Porque se tu já fosse consciente da tua cristificação, tu não teria problema nenhum. Porque ao surgir a necessidade, surge a satisfação da necessidade. Não é assim a tua vida? Não tá acontecendo assim? Então faz o que eu digo. Faz o que eu faço. Tá? Porque o que eu digo é o que eu faço, é o que eu vivo. Porque é real. Existe lei aqui. Existe regra aqui. Ou tu segue as regras, ou tu sofre as consequências de estar discordante da realidade, de estar vivendo na irracionalidade, né? Na insanidade. Entende? Deus é amor, você é o Cristo, viva a partir disso. E manifeste a partir disso. Ah, e eu estou na forma humana, eu tenho pensamentos e sentimentos humanos. Tenho. Mas eu não preciso pensar, sentir a partir do medo, dos meus traumas e de tudo que me impediu de ser eu. Foram só medos, foram só traumas. Por que eu deixo eles aqui agora na minha vida, dominar a minha vida, ao invés de eu estar livre para ser quem eu sou? Puxa, não dá, né? Eu sou livre quando eu me liberto em plenitude e manifesto quem eu realmente sou. Aí sim. Só um pouquinho, Álvaro. Sim, eu já tô indo. Me dá aqui a chave. Tá. Deixa eu ver. Aqui meu carro tá no frente do meu irmão. Ah, tu sai mais cedo agora? Não, é outra escolha. Tem que sempre deixar a chave. Ai, meu Deus, eu não sei nem onde que tá a minha chave. Oi. Ai, deve estar aqui. Peraí. Deixa a chave. Ai, eu pensei que eu ia sair mais cedo que o meu irmão. Meu carro tá na frente de todo mundo, trancando todo mundo. Então, gente, é isso, tá? Vamos só finalizar. Essa fase de chegar à aceitação da necessidade e da dependência é necessária apenas como uma base de aprendizado, de experiência sobre a qual a confiança pode crescer. Uma vez que tenhas desenvolvido tal confiança, deixarás de pensar em confiança, assim como deixará de pensar em necessidades. Deixar de pensar nesses termos logo será considerada uma capacidade valiosa e uma medida de economia de tempo de grande magnitude. À medida que essas velhas maneiras de pensar te abandonam, ficarás como quem tu és na verdade. Gente, e esse livro termina bem assim. Ganharás firme confiança em ser quem tu és. Para mim tá sendo
maravilhoso fazer a quaresma com vocês, trazer os conhecimentos de um curso em milagres e um curso de amor, porque são coisas que eu vivi no meu processo e que agora eu tô tendo a oportunidade de ver de novo a partir de estar aqui nesse lugar que tá descrito aqui. Hoje eu tô nesse lugar. Hoje eu tô nessa consciência que tá descrito aqui, tu entende? Não é um negócio metafórico, não é só um livro ou um conteúdo. Eu estou nesse lugar aqui. Entende isso? Tu consegue entender isso? Hoje eu estou neste lugar aqui, descrito aqui. Deixar de pensar nesses termos logo será considerada uma capacidade valiosa e uma medida de economia de tempo de grande magnitude. À medida em que essas velhas maneiras de pensar te abandonam, me abandonaram, ficarás como quem tu és na verdade. Ai, gente, é tão bom ver isso, porque uma coisa é quando tu tá estudando, quando tu tá ali no processo. Outra coisa é quando tu chegou e tu volta aqui e tu vê que isso aqui existe, é real, não é um estado que um dia você vai atingir, você já é, só que você não é consciente disso. Hoje eu já sou consciente disso, mas quando eu tava aqui eu também não era. Sabe? Então, se você tá aqui e ainda não é consciente disso, só saiba que tu já é tudo que tu precisa ser. E isso é muito real. Então, deixa todas as tuas formas de pensar e de agir que não vêm do amor, simplesmente solta. E se tem alguma coisa que tu ainda não perdoou, perdoa. E eu sei que pessoas aqui maravilhosas ainda não conseguiram perdoar o pai. Eu sei que pessoas ainda aqui maravilhosas ainda não conseguiram perdoar a mãe. E semana que vem a gente vai fazer mais intensificadamente esse perdão de pai e mãe. Porque não tem como você ter relacionamentos amorosos felizes. Não tem como você ir para o mundo e ganhar dinheiro e fazer dinheiro e saber realmente o que você tem que fazer aqui enquanto você ainda tem coisas mal resolvidas com pai e mãe, tá? Então a gente precisa fazer essa libertação. Precisa, tá? E se não tá tudo resolvido ainda, não perdoa. De forma que não doa mais nada. Primeiro você precisa ver a dor. Tu tem que ver que teu pai não foi maravilhoso e que a tua mãe não foi maravilhosa. Primeiro tu precisa ver a realidade, para depois você perdoar e curar isso em você. E você, em vez de julgar o teu pai e a tua mãe, isso é uma coisa que as constelações familiares fazem com maestria, é mostrar que você os escolheu e eles são, teoricamente, maiores aqui, tá? Você só tá aqui porque eles permitiram a tua vinda, tá? Ok? Então, tudo que tu experimentou aqui, desde um sorvete, uma bala, qualquer coisa que tu experimentou aqui, só pôde experimentar por causa disso. Você não teria experimentado nada. Você não teria sido manifestado, plasmado, nem vindo, nem existido aqui, se não fosse por eles, tá? Então, começa a te abrir para isso e te libertar dessas amarras que te prendem ao medo, às mágoas, às angústias, a tudo aquilo que te impede de voar. Você é como um balão que você não voa porque você tá preso a bolas de ferro, tá? Um beijo, nos vemos amanhã. Vou lá pegar minhas crianças que elas estão lá na minha sogra hoje.